Ô Brasil, meu Brasil brasileiro, meu Brasil Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. Puta que o pariu! Não vou falar nada ainda, só dá uma olhada nesse vídeo. Nós estamos imersos, em relação à atuação do judiciário, uma crise que precisa ser enfrentada. E enfrentada com olhos de ver e ouvidos de ouvir, sob pena de repetirmos para problemas novos soluções velhas que significam simplesmente relegar os problemas sem resolvê-los. De acordo com Fachin, se um juiz parecer atuar como agente político disfarçado de intérprete jurídico, há uma perda da confiança na magistratura. O judiciário não substitui a polícia. Aliás, o judiciário não substitui a ninguém, a não ser fazer o que tem que fazer no limite de suas atribuições. O judiciário não pode substituir o executivo, não pode substituir o legislativo e também não deve substituir a polícia e muito menos o Ministério Público. Juiz julga, não acusa, não investiga. E, portanto, nesses limites é que o judiciário deve atuar. As falas destoam da maioria dos ministros do Supremo, que ou preferem manter silêncio sobre o assunto ou negar publicamente aspectos que têm desgastado a imagem da corte. É o caso das relações de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com o Banco Master e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O código de conduta defendido por Fachin, por exemplo, não conseguiu sair do papel. O ministro Alexandre de Moraes emitiu 5 notas de esclarecimento e todas foram desmentidas. Logo em seguida, todas. Esse é o ministro relator do inquérito das fake news. Qual a credibilidade de uma Corte Suprema quando o ministro relator de um inquérito aberto de ofício, que já deveria ter acabado há muito tempo, o inquérito das fake news, é desmentido seguidamente pela imprensa? 111 voos com apenas um passageiro, piloto, copiloto, tripulantes, todos a bordo para atender às excelências do nosso país. E a conta chega para você, para todos nós. Eu me pergunto, será que acompanham as notícias? Se tivessem assistido ao Jornal da Band essa semana, saberiam que 3 milhões de pessoas estão na fila do INSS, muitos esperando auxílio-doença, gente que ganha salário mínimo, que está sem dinheiro para botar comida na mesa. Nesse país aqui, às vezes falta merenda na escola, muitas vezes faltam remédios nos hospitais, crianças com deficiência não conseguem os tratamentos que precisam. A lista vai longe, mas no país das excelências, céu de brigadeiro e um whiskyzinho a bordo. Será que a cara não queima de vergonha? Um está sendo humilhado na Europa, o outro está sendo celebrado na Europa. E os dois são brasileiros. Em março desse ano, André Ventura, candidato à liderança de Portugal, espalhou outdoors por todo o país com a cara do atual ocupante do Planalto. E a mensagem era simples, direta e devastadora. Não é culpa dos 500 anos de Portugal, é culpa da vossa corrupção. Repercutiu na mídia europeia, repercutiu no Brasil, o mundo inteiro viu. Mas o mesmo André Ventura, no final do mesmo mês, foi participar de um evento de lideranças mundiais na Hungria e na frente de líderes de toda a Europa pediu o microfone e dedicou uma homenagem ao ex-presidente que fazia aniversário naquele mesmo dia. E aí veio a homenagem em frente de toda a Europa. Ele foi sentenciado a 27 anos por lutar pela liberdade, por lutar contra a corrupção. E hoje é aniversário dele. E eu quero agradecer a ele para o mundo inteiro pela sua luta. Muito obrigado. Palmas na Europa no dia do aniversário de um ex-presidente. Enquanto a mídia daqui olhava para o outro lado, líderes do mundo inteiro paravam tudo para reconhecer um homem que lutou por esse país. Um virou símbolo de corrupção no mundo inteiro. O outro virou símbolo de resistência. Você soube dessa homenagem? Envia para alguém que precisa ver isso. É que deu uma informação factual, estava correta. Que num dos documentos apreendidos pela Polícia Federal na Lava Jato havia a citação do amigo do amigo. Né? Do amigo do meu pai. Amigo do meu pai. E que seria o Toffoli. Depois ele escolhe de ofício o relator, o Alexandre de Moraes, não há um sorteio, isso também é questionado. O Alexandre de Moraes depois revoga a censura, né, inconstitucional da revista Cruzoé, e o inquérito prossegue. O inquérito teve um papel importante para deter o golpe de Bolsonaro. Sem dúvida, foi com todas as suas, digamos assim, características
Excepcionais. Um pouco usuais. Né? Num período excepcional em que havia um presidente com seus militares querendo dar um golpe de Estado, houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. Bem, a gente aceita as excepcionalidades desse inquérito porque o ambiente é excepcional. Não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo o que aconteceu. Com a expectativa de que, com a volta da normalidade, esse inquérito fosse extinto, porque já não carece mais, a defesa da democracia não carece mais de medidas excepcionais. E não foi isso que aconteceu, né? O inquérito continua aberto e agora para qualquer tipo de utilização. Inclusive, Pois é, continua crescendo. Continua. O problema não é o tamanho, o problema é o foco. Ou seja, quem criticar o ministros do STF, a crítica ali que eu entendo você pode dizer que o Zema foi responsável, que não é papel de um ex-governador ficar usando o Vila Sésamo para fazer uma crítica, pode dizer tudo. Mas você usar um instrumento como o inquérito das fake news para proteger ministros de crise, porque assim, se ele está atingido, se o Gilmar se sentiu atingido, se o Toffoli se sentiu atingido, eles são, antes de mais nada, cidadãos. Cidadão recorre ao direito, ao advogado dele. Processa esse Zema que ele... Calúnia, né? Como todo mundo faz. Então, você usar um instrumento institucional do STF porque se sentiu ofendido, não está de acordo com o que se espera numa democracia. Meus amigos, o ministro Gilmar Mendes, será que enlouqueceu de vez? Ele pediu que o Moraes incluísse o Zema no inquérito das fake news, porque o Zema fez um vídeo com fantoches que simulavam a imagem dos ministros e ali diziam que o STF cometia irregularidades e que os ministros, eles eram intocáveis e deviam ser investigados. A pessoa não pode nem empreender no Brasil. Relaxa, eu anulo. Como você anula? Olha as palavras mágicas, né? Desvio de finalidade e abuso de poder. Foi o suficiente para que o ministro Gilmar Mendes dissesse ao Moraes que o Zema precisava ser incluído no inquérito das fake news. Será que o Gilmar ficou louco de vez ou será que tem alguma estratégia por trás disso? Tem sim estratégia, é claro, sempre tem. Ninguém ali é louco, ninguém ali rasga dinheiro, ao contrário. Eu vou te contar qual é essa estratégia agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o like, deixem o seu joinha. Sabe o que acontece, meus caros? Claro, do ponto de vista jurídico é totalmente inconstitucional, mas eu vou te explicar já já por que ele incluiu no inquérito das fake news, qual é a estratégia específica para o Zema. Mas antes, claro, vamos explicando que, obviamente, fazer um vídeo com fantoches simulando os ministros e dizendo que eles cometem irregularidades, o que é um fato incontestável, é algo que não é nenhuma análise, é um fato, é óbvio que eles cometem irregularidades, fazer esse vídeo é liberdade de expressão, senão não dá para ter programa de humor. Se boneco de fantoche é considerado crítica ilícita, então não tem como ter mais programa de humor. É ridícula essa postura do STF que criminaliza de alguma maneira o próprio humor. O próprio STF, na sua jurisprudência, deixa claro que isso é lícito. E ainda que não fosse lícito, não tem nada a ver com o inquérito das fake news. No máximo seria um crime contra a honra. Caso tivesse havido alguma ofensa, isso deveria se enquadrar em crime contra a honra de algum dos ministros e, portanto, resultar numa ação privada. Nada a ver com o inquérito das fake news. Mas por quê? Por que eles foram para o inquérito das fake news? Foram porque o Zema é governador, ou foi governador de Minas. E os governadores, pela nossa Constituição, artigo 105, ele determina que o STJ é que examine casos de governadores. Os governadores, portanto, têm foro privilegiado no STJ e não no STF para crimes comuns. Portanto, se o pedido de crime contra a honra fosse o que o Gilmar tivesse pedido para seguir adiante, o caso do Zema seria avaliado no STJ. E ainda assim ele já não é mais governador. Ele nem esse foro privilegiado devia ter no STJ. Mas ainda que tivesse, seria no STJ e não no STF. Portanto, o Gilmar pede para incluir no inquérito das fake news, que não tem nada a ver com boneco de pano, é fake news onde? É falsidade o quê? No máximo, repito, é crime contra a honra. Mas ele pede para incluir no inquérito das fake news. Eu não tenho um corpo de fêmea. Mulher eu tenho. O que seria? Qual que é a diferença entre fêmea e mulher? Aí eu vou explicar pra você. Uma coisa é gênero, outra coisa é biologia. Gênero não existe. Né? Bom, aí é a sua opinião que não tem nenhuma base científica. Não, gênero não tem base científica. Quantos gêneros existem? 2. Quais são eles? Masculino e feminino. E quantas pessoas que dizem que existem 20 tipos diferentes? Existem 2 gêneros e um número infinito de doenças mentais. Desculpa, Ana Paula, isso é racismo. Você está colocando ele a serviço de um tipo de discurso que o negro tem
que ter. Isso é uma senzala ideológica. O Fernando Holliday é um cara negro e ele é contra as cotas. Aí o que o cara é obrigado a ouvir? Que ele é o capitão do mato. Você acha que isso é racismo ou não? Pra pessoa ser ouvida, pra pessoa fazer parte de um todo, do grupo mais forte, ela às vezes continua se menosprezando, mas pra ser queridinha daquele nicho, daquele lado. Você tá falando isso do Fernando Você Holliday? entende? Que ele Eu não tô entende falando- exatamente a condição de negro que ele tem? Exatamente. Isso não é um tipo de racismo? Não, Você está subjugando ele à não opinião estou subjugando. hegemônica de um Não, movimento exatamente. identitário. Estou abrindo Desculpa, Ana Paula, leque. isso é racismo. Você está colocando ele a serviço de um tipo de discurso Exatamente. que o negro tem que ter. Isso é uma senzala Se ideológica, alguém- você percebe? se não Isso é uma tiver essa senzala expressão, ideológica. hein, O senzala Fernando Holliday tem que pensar como os movimentos identitários. Que o criado mudo era por causa da escravidão, que os negros tinham que ficar imóveis, inertes e mudos ao lado do seu senhor ali. Passa bem, a Cíntia se me corrige. O negócio vem de rapate, de sequestrador. Quando alguém fala rapaz, alguém tá exatamente querendo dizer que tá querendo sequestrar alguém? Eu acho que as palavras têm vida própria. Elas se exato. modificam, elas se transformam. Mas a linguagem- O problema, eu acho que a questão é outra coisa. Quem que lucra querendo estabelecer um tipo de princípio de intenção racista em alguém que fala criado mudo? Porque Isso. empresas lucram, Isso. movimentos Com bom identitários, mocismo. políticos lucram, É isso aí. lucram com uma coisa chamada É isso aí. exibicionismo moral. Maravilhoso. Querendo É isso aí. dizer, Muito todas as bem. pessoas- Você não acha? É isso aí. Zé Cláudio.